Olá pessoal, né? Essa videoaula a gente vai falar um pouco aí sobre agressividade, né? Cães agressivos e por que desenvolvem, tá? Quando começa todos os porquês, né? Desse desenvolvimento de agressividade, tá? E como é a forma que a gente trabalha para estar resolvendo isso, né? Primeiramente a gente vai iniciar quando o cachorro é filhote, tá? Quando ele é filhote, ele sai ali do desmame, né? Que a gente costuma pegar aí muitas vezes nessa fase de 45 dias a 30 dias, ele já sai ali da sua matilha, né? A gente já retira o cão da sua natureza ali, em relação à mãe, tá? E traz para nossa, né? Ou seja, tira o cão da matilha e traz pra gente. Isso tudo acarreta o que quando o cão chega em casa, né? O cão ele costuma, primeiro ele fica um pouco de medo, né? Um pouco de receio porque ele não conhece o ambiente. Na sequência, ele começa a ter muito choro, né? A ter algumas crises até relacionadas mesmo à separação da matilha. Então, nesse meio tempo, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando pegam o cachorro no colo, quando coloca em cima da cama, quando está presente, o cão para, né? Por que ele para? Porque ele quer realmente ali essa companhia, né? O fato do choro, o fato de todo esse tipo de comportamento é exatamente ligada ao fato da separação da matilha, né? Então tá totalmente ligado à separação da matilha, à separação da mãe, né? E seja o que acarreta aí todo esse tipo de comportamento. Então, quando a gente pega o cachorro, ele acaba ficando mais calmo mesmo, né? Isso é natural. Então, em relacionado a isso, o que acontece? Muitas vezes o cão, a gente pega um cão até mesmo de doação, é, e a gente não sabe a genética desse cachorro. Como assim a genética, né? A gente não sabe a predisposição dele para ser um cão que demonstra, por exemplo, um drive maior de defesa, que possa demonstrar aí uma agressividade maior, né? Quando a gente fala de drive de defesa, a gente fala do drive do cachorro, que é o instinto do cão, tá? É um instinto do cão, assim como o drive de caça, o point drive, o hunt drive, né? Todos os drives que a gente conhece aí em relação aos nossos cães, tá? Então, tem cães que desenvolvem mais o drive de defesa, desenvolvem mais uma agressividade, só que as pessoas não sabem, né? Porque as pessoas não percebem isso no coletivo familiar. Começam a perceber quando o cão ele começa a determinar alguns comportamentos diferenciados, tá? Ah, o cachorro começou a passar a pessoa na rua, ele tá latindo muito. O rapaz passou pelo portão, o cachorro avançou, né? Esse tipo de coisa. Ou quando chega a morder, começar a morder, ou você não consegue realizar um passeio com o cão, porque se o cão sair na rua, ele pode machucar alguém. Então, por que chega nesse nível, né? Quando a gente tirou lá de filhote, começamos lá junto com esse cachorro que já tem essa predisposição para agressividade, a gente já deixou ele em cima da cama, dormindo com a gente. Quando a gente deu muitos esses excessos, né? Que a gente chama de excesso, e o que a gente não pode é pecar pelo excesso, tá? A gente não pode estar exagerando no carinho, na fala, entre outros fatores aí, como nas outras videoaulas vocês conseguiram conferir, tá? Então o que acontece? A gente começa com o cão assim muito próximo, o cão acaba se apegando muito, primeiramente, né? O cão não aprende a ficar sozinho, o que piora a ansiedade por separação dele quando sai, porque pode ser aí proveniente depois de futuros também, além da agressividade. A destruição de objetos, por exemplo, né, devido à ociosidade, tá? Porque assim, a ansiedade por separação, ela vai agir primeiramente, né, nessa falta, né, a separação por barreira ou ausência mesmo. Vai vir a ociosidade, né, frustração, ociosidade, destruição de objetos, até chegar nos níveis mais avançados como agressividade e mutilações, tá? Só que o que acontece? Nesse meio tempo, o cão, ele começa, quando inicia o filhote, ele começa a se tornar dependente. Depois, ele começa a mostrar o rank drive dele, né? Que é o drive de hierarquia. Então, ele começa a se sobrepor ao dono, o dono não percebe. Por quê? O cachorro começa a pular muito, que é o sinal de dominância. Quando pula e cruza as patas assim, ó, também é outro sinal de dominância, tá? Então, quando o cachorro começa a pular, aí ele começa a querer dominar o dono, então ele já passa por cima. Aí nós temos ração exposta, nós temos
Carinho em excesso. Nós temos falando com o cão a todo momento, né? Ou seja, a gente tem aí super atenção e recursos à vontade. Então o cachorro tem tudo, não precisa do dono para nada. Então ele já vai sobrepor do dono, né? Nisso, quando o cachorro toma posse pelo dono, as pessoas têm dificuldade de chegar próximo ao dono. Por quê? Porque o cachorro acha que aquilo é dele. Então ele está protegendo, ele já com esse diagnóstico aí de uma genética para agressividade. Então o que a gente faz, né? O que acontece? A gente precisa trabalhar na negativação desse comportamento em relação ao cão na rua, tá? Só que aí quando o cão está na rua, a gente vai fazer a nossa parte, né? Nós adestradores fazemos a nossa parte. De que forma? Negativando o comportamento dele, ensinando o manuseio para o dono, né? Como fazer o trabalho, tá? Como sair com ele na rua, né? Entre outros fatores, tá? E nisso a gente já vai ter um cão que puxa, porque é um cão que se sente responsável pelo passeio, a gente já vai fazer todo esse trabalho. Só que aí, o porém é que a gente precisa trabalhar a cabeça do cachorro. Não adianta só negativar comportamentos e não trabalhar a minha casa, porque depois o cão ele vai melhorando gradativamente, é uma escala, tá? Ele vai melhorando aos poucos e quando chega no auge, a lida de melhora, né? A gente encerra o adestramento, só que aí o dono começa a fazer tudo de novo, então o cachorro vai caindo a escada de novo até chegar naquele primeiro degrau, então volta tudo. É um grande problema, tá? Ainda mais se tiver influência de outro cão. Se tiver uma influência de outro cão, se você tiver 3 cães, um for tranquilo, tiver 2 agressivos e você recuperar um, mas o outro tinha menos agressividade, o outro vai começar por observação a seguir o outro cão novamente, tá? Isso também pode acontecer. Então vamos lá. Então como é que a gente vai trabalhar em casa? Primeiro, tá, gente? A gente precisa entender que o cão, além dele ser uma esponja de emoções, né? Ele entende tudo que a gente sente. Ele tem a percepção das coisas. A gente tem que entender que a gente precisa respeitar a natureza desses cachorros. A gente precisa trabalhar de uma forma no qual respeite, no qual eu não vou ter problemas com ele no futuro, tá? Então quando a gente fala assim, eu amo cães. Quando eu amo cães, eu quero meu cachorro saudável psicologicamente, né? O que não é justo eu deixar o cachorro trancafiado em casa, ainda mais se eu não tiver um espaço adequado e não ter ambiente para fazer atividades com ele, né? Mora num sítio, se você faz atividade com ele todo dia, tem todo esse espaço, tá bacana. Não precisa ser na verdade todo dia, né? Mas pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, legal, tá? Agora, se não, a gente começa o quê? A criar um cachorro só pra gente depositar nossas emoções. E o cão ele acaba ficando doente, porque a agressividade chega a ser uma doença psicológica em determinado ponto que a gente não tem controle, né? O fato dele atacar outras pessoas pode trazer isso pode trazer, na verdade, um processo, né? Pode trazer aí uma eutanásia do seu cão, tá? Seu cão aí ir pro corredor da morte. Então a nossa função nós que amamos cão, trabalhar o cachorro da melhor forma e livrá-lo, né, desse corredor da morte e sendo justo com o animal, dando espaço para ele, porque o cachorro ele gosta de sair na rua para fazer um passeio, o cachorro ele gosta de fazer uma atividade, né? O cachorro ele não pode, ele não foi feito não foi criado só pra gente ficar depositando emoção a todo momento. Então se a gente ama nossos cães, a gente precisa trabalhar o cão dessa maneira. A primeira coisa que eu preciso fazer é controlar a alimentação, controle de alimentação, tá? Fazendo o controle de alimentação e recursos, como já tem em outros vídeos, tá? Para não estender muito, que já tá ficando um vídeo longo, a gente precisa trabalhar a atenção desse cachorro, tá? Primeiro, eu preciso mostrar que o território é meu, colocando ele em outro ambiente, tá? Não posso dormir com o cachorro, porque senão o cachorro vai continuar tendo posse daquilo. Preciso me afastar um pouco do meu cão para o bem-estar dele e dar um gelo nele, fingir que ele não existe, que ele não está dentro de casa, tá? Somente dar atenção no momento da rotina. Por quê? Aí ele vai começar a ver que aquilo é muito importante, a atenção vai ficar muito preciosa para o cachorro. Tá? Dessa forma, com essa atenção super preciosa para o cachorro começa a valorizar mais a nossa atenção, aí a gente começa a ter o controle sobre o cão. Por quê? Estou controlando o alimento do cachorro, sem mim ele não come. Número 1, o cachorro vai começar a perceber que ele vai precisar de você para comer, então a sua escala de hierarquia já subiu, tá? Número 2, a atenção.
Se o cão ele começar a ver que ele não tá tendo atenção, porque quando ele pula, quando ele morde, é porque as pessoas ficam, ei, não, ei, etc, conversando com o cachorro e dando aquela atenção, acaba positivando esse comportamento, né? Nós precisamos trabalhar em cima de correções, tá? Como é que é a correção? Vou pegar um pedaço de pau e vou dar no cachorro? Não, eu vou utilizar um enforcador, vou utilizar um colar de correção, vou utilizar um colar eletrônico, um vibra, né? A gente vai utilizar nossas ferramentas. Agora, o dono fazendo a parte dele, ignorando o cachorro, limitando o território, o cachorro ele já começa a falar, opa, alguma coisa já não está certa, já começa a pensar, né? Então, ele já começa a reconhecer o dono como líder em determinados pontos. Se o dono tiver força com o cão, porque o mundo dos cães é um mundo de força, tá? Tem que ser um dono rígido. Então, se você tem aí essa atenção do cachorro na sua mão, você começa a criar uma dependência do cão sobre você. Ele não é, ou seja, ele vai uma dependência boa, tá? Uma dependência de ele precisa de você para sobreviver. Ponto. Né? É isso que a gente precisa. Então, essa agressividade do cachorro começa a baixar, porque ele vai ter um líder. Ele vai ter um líder. Então, já mudou o patamar do cachorro. Você quebrou o cachorro. Você quebrou o cachorro psicologicamente. Lógico, isso não é da noite pro dia, né? Não é um pastel. Então, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até a gente conseguir chegar aí no nosso objetivo. Aí, o que a gente precisa entender? Tá? O que a gente precisa verificar e entender. A gente precisa entender que esse processo, além de ser longo, ele precisa ser feito pelos pormenores, né? O comportamento 100% em casa e, segundo, a gente trabalhando com ele na rua, porque a agressividade com ele está na rua. Se você tem um cachorro que aí para de ser agressivo com outros cães, que para de ser agressivo com pessoas, pular com pessoas no nada, por mais que a gente tenha uma focinheira, é desagradável o cachorro pulando nos outros na rua, ainda mais de forma agressiva. Se a gente consegue tudo isso e o cachorro na rua, bacana, bem, andando bem, você vai ter um cão saudável. Aí você vai ter um cão feliz dentro da sua casa, vai ter um cão que vai ser gostoso de estar interagindo com ele na rua e vai ter um cão que não vai te dar trabalho, né? Aí você pensa, nossa, mas eu amo muitos cães. Aí veja bem, olha como o amor é, né? Se a gente ama muitos cães, tudo isso que a gente vai fazer é por amor. Tem gente que fala, eu não consigo me desgrudar dele, etc e tal. Gente, a gente precisa ser justo com o cachorro. A gente precisa ser justo, tá? Eu não posso pegar o cachorro e querer depositar todas as minhas emoções no cão e não pensar no bem-estar do meu cachorro, né? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar, pro bem-estar do nosso cão. Esse é o verdadeiro amor, né? Que a gente tem pelos animais, tá? Ou pelos cães, né? Porque não adianta eu falar que tem amor pelos animais e defender os cães e ser contra e depois reclamar do preço da carne no açougue, né? Então, assim, pelo nosso amor aos cães, né? Vamos dizer, tá bom? Então é isso daí, é isso aí, tá? Fica por aí, qualquer dúvida aí estamos à disposição.